Olá, seja muito bem-vindo a mais um Devocione comigo. Eu estou muito feliz que você esteja comigo aqui e que hoje juntos podemos receber mais da palavra de Deus, entendimento e sabedoria para não só trazer refrigério para as nossas almas, mas também para alimentar o nosso corpo, nos auxiliar a tomarmos atitudes melhores, atitudes de sabedoria em relação aos acontecimentos que permeiam, né, os nossos dias. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Mateus 14, do 13 ao 21, e diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa palavra é muito rica, né? Esse trecho aqui que fala sobre a primeira multiplicação dos pães, a gente pode tirar diversas lições daqui e já seria basicamente uma pregação. Mas o que eu quero trazer como reflexão para você hoje, e só para contextualizar, no início, no versículo 13, fala que Jesus ele se retirou em particular depois do que havia ocorrido. O que que havia ocorrido? É, João Batista, que era alguém que Jesus estimava muito e que anunciava a vinda de Jesus, né? Batizava, tinha discípulos ali, seguidores, alguns até achavam que ele era o que viria, era o Salvador, né? Da promessa, e ele falava: não, eu só vim anunciar ele porque quem vem depois de mim eu não tenho nem poder, eu não tenho nem autoridade para desamarrar as sandálias dos seus pés. E João havia sido decapitado naquele momento, e após ali ele ter tido o seu sepultamento, avisaram, né, a Jesus o que havia acontecido, e Jesus foi se retirar em particular para um lugar deserto, mas a multidão, ao ouvir falar que ele estava por ali, foi atrás dele. Jesus era uma pessoa, assim, pelo que eu leio, pelo que eu estudo e pela vida que eu busco ter com ele diariamente. É uma pessoa que atraía pessoas, é uma pessoa que amava pessoas, que amava estar cercado de pessoas e acreditava nas pessoas, independente dos erros, das falhas. E mais na frente, ele teve compaixão de toda aquela multidão. Não foi a motivação dele para estar ali, mas ele estava ali
Então, é como eu sou o amor. E aí, independente de eu não ter ido amar, é, quem precisa de amor vai receber amor. Então, Jesus era assim. E ali as pessoas precisavam de cura e ele foi o Deus que de cura ali para aquelas pessoas, para aquela multidão, para quem tinha fé e cria, né? E creu que ele era um Deus de cura, que poderia curar suas doenças. Nesse momento já haviam muitas informações do que Jesus andava fazendo, né? Sobre cura, sobre milagres. E aí mais para frente, já no entardecer, já no final do dia, é, os discípulos falam: olha, a gente tem que mandar essas pessoas irem embora, porque nós não temos comida, nós não temos como alimentar esse povo. Eu acho interessante porque ali o povo foi atrás de Jesus, recebeu cura, recebeu alimento para a alma, né? E recebeu alimento físico, alimento para o corpo. Esse é Jesus. Ele não nos desampara em nenhuma das nossas aflições, dificuldades. Você pode estar passando por uma dificuldade física, é, emocional, ou você pode estar passando por uma dificuldade financeira, uma falta de emprego, é, dívidas, seja o que for, ele supre, né? E ali ele falou: olha, o que que a gente tem em mãos hoje? O que que a gente tem agora? Os discípulos ali, né, parafraseando, né, o que eu imagino que deve ter acontecido, e os discípulos: olha, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Mas não é suficiente, né? E acredito, porque me colocando no lugar dos discípulos, eu acho que eu teria essa atitude de: olha, isso aqui, olha essa multidão. Só de homens, cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças. É, 5 pães e 2 peixes não dá para nada. E ali interessante que Jesus tomou aquele pouquinho que se tinha disponível, deu graças a Deus, deu graças, né? Aqui fala no 19, parte B, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças, gratidão, gratidão. E aí a gente pode trazer esse contexto para as nossas vidas hoje e pensar: o que que eu tenho nas minhas mãos hoje? Senhor, é tão pouquinho, eu tenho poucos recursos, poucos talentos. Pode parecer pouco para você, mas não é pouco para o Senhor. Então comece. Então a primeira lição que a gente pode tirar aqui desse devocional hoje é: comece onde você está. Ele não pediu para que ele não pediu para que ninguém fosse mais afastado comprar, não despediu as pessoas com fome e não deixou ali aquela necessidade perdurar, mas usou o que tinha naquele momento. O que tinha naquele momento? 5 pães e 2 peixinhos. Talvez na sua vida você olhe para você hoje, diante das suas dificuldades, e aí: Jesus, é tão pouquinho. Isso aqui não dá para nada. Isso aqui não dá para minha necessidade. Mas ali a atitude de Jesus através daquilo foi pegar aquilo que tinha, olhar para o céu, olhar para Deus e agradecer a Deus. Pai, obrigada. Pai, eu te dou graças, né? E com fé, em fé, partiu os pães. Em seguida, distribuiu os discípulos e os discípulos a multidão. E eu imagino ter colocado aquilo em sacos e eles distribuindo cestas, seja onde for que aquele pão e aquele peixe tivesse guardado. E quanto mais eles colocavam a mão naquela sacola e tiravam, mais pães vinham, mais pães para alimentar todo aquele povo e mais peixe. E aquele povo, ele saiu ali no versículo 20: todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobrou.
Então talvez hoje você fique olhando para o que você tem e fala assim: Jesus é muito pouco. Isso aqui não dá para nada. O meu talento é pouco, o meu recurso é pouco. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas para começar isso é tão pouco. Dá graças a Deus, dá graças a Jesus pelo pouco que você tem hoje nas suas mãos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu sonho, a sua aflição, mas Jesus sabe. Se retire em particular para ter com Ele, após ouvir esse devocional. Tenha um tempo com Deus, tenha um tempo com Jesus, fale do pouco que você tem e dá graças a Ele por esse pouco. Hoje pode ser muito pouco nas tuas mãos. Dá graças, comece onde você está, comece com o que você tem e vai sobrar. E o milagre vai acontecer. A atitude de fé e a atitude de se voltar para um Deus que pode resolver o seu problema é sua. Agora, o poder, a ação sobrenatural, o milagre vem do Senhor. Eu quero te encorajar a ter esse tempo com Deus, a mostrar o que você tem hoje, mesmo que seja bem pouquinho, e a começar onde você está. E lembre-se, aquilo que Deus nos dá e nos faz sobrar é para não só para o nosso recurso, mas é para alimentar uma multidão. Que você seja abençoado para abençoar, que você possa abençoar muitos que estão no seu caminho, independente de você conhecê-los sim ou não, que você seja a bênção na vida dessas pessoas também. Eu quero te pedir, se essa palavra alcançou seu coração, te abençoou. Eu sozinha não consigo alcançar muitas pessoas, mas nós juntos podemos ir muito mais longe. Então, compartilha com alguém, manda o link, né, dessa mensagem para uma pessoa que você lembrou, que você acredita que vai ser edificado ao ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Até a próxima. Até